Olá, olá, internauta. Eu convido você para partilhar da minha felicidade. Hoje no nosso canal, nós vamos entrevistar um intelectual, o Dr. Jairo Marquesan, mestre e doutor. Depois nós vamos apresentar no devido momento. Também temos aqui uma pessoa, um amigo da comunidade, meu amigo, Jucimar Tafarel. Ele vem representando a comunidade, os anseios da comunidade, e vamos ter um papo muito legal. Eu convido você para ficar aqui até o fim, porque vai ser um papo muito interessante. E nesse momento, com grande gratidão, com grande alegria, eu quero fazer uma homenagem ao CTG Fronteira da Querência, fundado em 18 de 12 de 1957. O CTG de Concórdia, CTG Fronteira da Querência, veio em minha homenagem, porque eu nasci nesse ano. Foi o primeiro CTG fora do Rio Grande, em Santa Catarina. Então eu quero homenagear e quero externar um abraço todo especial ao ex-patrão Sérgio e o atual patrão Leonir, que, em nome deles, eu quero homenagear todos os patrões, todas as diretorias desta agremiação, porque o CTG tem trazido a cultura gaúcha e tem trazido bons costumes às nossas famílias. Então, parabéns, CTG Fronteira da Querência. Sérgio, ex-patrão Sérgio, você fez um trabalho maravilhoso, assim como está fazendo agora o recém-eleito Leonir. E vamos aguardar um pouco, você vai voltar a ser patrão, para repetir o ótimo trabalho que tu fez. Bem, homenagem feita, agora eu quero conversar com os meus convidados. Doutor Jairo, seja bem-vindo, como vai? Boa tarde, Fiorello. Boa tarde a todos os internautas. E também gostaria de cumprimentar o Jucimar Tafarel, que nos acompanha. Muito obrigado por estar aqui. E cumprimentar todos que nos acompanham por esse canal. Muito bem. Tafarel, seja bem-vindo. Como vai? Vou bem, doutor. Todos aí que estão assistindo a gente nesse momento, e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. Muito bem. Então, o nosso objetivo hoje é falar sobre, basicamente, meio ambiente e a gestão da água. Jairo, eu te convidei aqui porque, primeiro, eu sei da sua formação e da sua profissão. Hoje você é coordenador dos cursos de pós-graduação da UNC, é mestre em ciências e doutor nessa mesma área. Então, tu tens uma bagagem de informação que podemos apresentar aqui aos nossos internautas. E todos os teus assuntos publicados, que eu digo que são assuntos técnicos publicados, eu tenho acompanhado. E esse último me chamou a atenção. Você coloca muito bem que você diz assim: o homem não produz água. Como é que é? Explica aí para nossos internautas. Deixa nós, você que é profissional da área, doutorado, mestrado, explique para nós aí o que é isso, como é que vamos nos portar e qual é o conselho que tu dá para a nossa sociedade. Então, Fiorello, eu sou mais um aprendente. Tudo bem que eu fiz uma vida e uma carreira profissional, acadêmica, e tenho praticamente já quase 40 anos como professor. Uhum. Mas sou um eterno aprendente. Então, não é porque eu tenho um título de mestre e doutor que eu sei de tudo, ou então sei ou domino as questões da água e as questões ambientais e tudo mais. É um objeto que eu tenho me dedicado nos últimos anos e ao longo da minha trajetória também como professor e estudante, estudar essas relações humanas da sociedade entre si e com as águas também. E uma pequena retificação aqui, Fiorello. Eu não sou coordenador de curso na Universidade do Contestado. Eu sou um professor já há 30 anos e coordenador de projetos de pesquisa que versam sobre a água. Também certo? é bom. Também é então, bom. só uma pequena observação. Sim. E o último artigo que eu escrevi para o jornal, de fato, ele criou um impacto na sociedade. Eu senti isso. De que
A sociedade humana não tem a capacidade, de modo industrial, de produzir água, né? Mas a natureza é a produtora de água. Se nós queremos mais água em quantidade, qualidade e também com regularidade, nós precisamos deixar a natureza trabalhar ao seu modo. E uma das alternativas é a plantação de árvores. As árvores são as grandes produtoras de água, além de ser as grandes climatizadoras do ambiente, né? Eu então, costumo dizer que uma única árvore, por exemplo, tem uma capacidade de atuar como um funil, né? De captar a água, trazer para o caule, para as raízes e para o solo, que vai abastecer os aquíferos, né? E não existe modo industrial de se produzir água. É possível dessalinizar? Sim, é possível. Mas o custo operacional, econômico, é muito alto. E não é preciso isso. Claro, que se é possível e necessário, também é possível. Mas não há aquela necessidade primária, porque a natureza produz água. E para isso nós precisamos deixar a natureza trabalhar ao seu modo, de forma muito natural. Muito legal, muito bom. É isso aí. O Taffarel, então, aqui representando a sociedade, me trazia uma ideia, por isso que eu convidei ele aqui, da importância que é, então, de nós economizarmos essa água e, principalmente, a economia da água tratada. Ele defende a ideia, depois nós vamos ver contigo se existe legislação para isso. O Taffarel fala da importância das residências de Concórdia, das cidades, terem as cisternas para aproveitar a água da chuva. Como é que é a tua ideia aí, Taffarel? Muito bem, Fiorello. Assim, ó, eu, na verdade, eu moro no sítio ali em Santo Antônio. Eu já tenho na minha residência ali uma cisterna que cabe cerca de 60 mil litros de água. Deu várias secas nesses últimos 10 anos e eu nunca vi ameaçado de baixar aquela água que tem ali. Baixou a quantidade que foi utilizada, mas de secar jamais, né? Então, daqui a pouco, uma cisterna de 30 mil litros mês dava que chega para minha propriedade, entendeu? A tua é de 60. 60. Com a metade já era o suficiente, mas eu utilizo aquela água praticamente para tudo, para os animais, para várias atividades domésticas. Inclusive, essa semana, na outra semana passada que deu aquela seca, as laranjeiras estavam praticamente a ponto de começar a largar a fruta. Então, o que eu fiz? Peguei aquela água e comecei a fazer uma irrigação bem concentrada nessas laranjas. Hoje, se você for lá ver as minhas laranjeiras, coisa mais linda. Então, eu vejo o seguinte, nesses últimos dias, na virada de Kazan para outra empresa, na questão da água de Concórdia, eu pensei se cada residência que pudesse ter o espaço e a pessoa ter as condições de ter uma caixa d'água de 10 mil litros que fosse, armazenar essa água que vem de graça, que vem da chuva, imagina quanta água a menos que teria que trazer do rio Jacutinga, sendo que a cidade está cada dia maior e o rio cada vez menor. Olha, interessante, Dr. Jairo, interessante o que o Taffarel coloca, se o poder econômico das pessoas fosse possível, de todas as residências poder ter essa reserva, teríamos aí talvez uma redução de consumo de água tratada de 50%. Você tem conhecimento, se temos legislação sobre isso já, doutor? Então, primeiro gostaria de dizer que na história da sociedade humana, a utilização da água da chuva sempre fez parte da história da sociedade humana, em grande medida. Se a gente buscar, por exemplo, na Bíblia, né, dezenas de passagens dizem de que falam da cisterna, né? As civilizações antigas utilizavam cisterna. Nós temos um exemplo emblemático no Brasil, especialmente no semiárido, que chove pouco, né? 500, 600 milímetros por ano, paralelamente aqui com nós, que chove muito, chove praticamente 2.000 milímetros anuais. É muita chuva aqui, né? Então, eles lá, 500, 600 milímetros, e eles convivem com isso, né? E existe um grande projeto no semiárido brasileiro, que era a construção de 1 milhão de cisternas, e eles já passaram
alcançar 1.300.000 cisternas. Né? E isso construído, claro, às vezes com ajuda governamental, mas também por iniciativa própria. Então é uma técnica fantástica, né? E aproveitar isso que a natureza nos oferece de graça. De fato, nós, para a cidade de Concórdia, era a Casan, agora a nova companhia, retira aproximadamente 180, 190 litros por segundo de água do rio. É muita água, né? E essa água precisa ser tratada. Eu costumo dizer, precisa lavar essa água para distribuir para a sociedade. E muitas vezes a mesma água que vem para dentro das nossas... muitas vezes não, a mesma água que vai para dentro das nossas residências, que nós utilizamos na cozinha, ela é utilizada, por exemplo, para uma descarga de vaso sanitário. E isso, no meu entendimento, é irracional. Né? Nós não poderíamos utilizar água tratada, que vem de longe, né? Isso é transposição de água, porque vem da bacia do Jacutinga, trazendo aqui para a bacia do Queimados, por exemplo. E a água é pesada, 1 litro é 1 quilo, né? Além do tratamento e tudo mais. Então, nós não precisaríamos utilizar água tratada para levar embora os excrementos humanos, né? Bastaria a gente aproveitar a água da chuva, né? Isso é possível. Nós temos agora legislações municipal, por exemplo, de que incentiva as pessoas a terem o aproveitamento da água da chuva. Inclusive, no estado de Santa Catarina, toda obra pública, e também municipal, toda obra pública precisa contemplar o aproveitamento da água da chuva. Mas isso precisa ser estendido para a coletividade, né? Para a sociedade toda. Mas a sociedade também precisa ter, eu diria assim, um apoio, né, para que ela possa operar isso. Porque muitas vezes ela faz o cálculo, bom, quanto é que eu vou gastar isso? E fica no conforto do dia a dia. Então, eu acho que isso precisa ter incentivos de toda ordem, e isso é uma educação ambiental estendida, né, para o uso racional da água. Eu também não concordo em utilizar a água da Casan, ou água agora da nova companhia, aí, por exemplo, tratada para higienização de calçadas, por exemplo. Lavar carro, para descarga de vasos sanitários e assim por diante. Né? Então, é uma grande iniciativa que precisa ser potencializada, né? E utilizada com muita intensidade. Mais uma vez, na nossa região chove bastante, né? Chove muito. A média anual é 2.000 milímetros, significa 2 metros, uma lâmina de água de 2 metros por ano. É muita água. E veja, quando que não chove, por exemplo, 15, 20 dias, nós já entramos quase que em pânico, né? 20 dias, temos indústrias, por exemplo, que acionam a busca de água no lago para poder operar. Então, nós podemos fazer uma melhor gestão das águas e aproveitando as águas que vêm de graça, né? Das chuvas. Exato. Tafarel, você tem a experiência das cisternas. Vamos dizer assim, que podemos usar a água da cisterna para lavar calçadas, lavar os carros, uso de banheiro e qualquer outra lavagem de roupa, se ela for limpa, sem problema nenhum. Você acha você como comunidade, você acha isso possível um dia? Sim, eu utilizo praticamente. Eu não sei se dá para tomar essa água da chuva, por causa que eu acredito que ela seja desmineralizada, né? Tal aqui o doutor que pode falar mais sobre isso depois. Certo. Mas eu prefiro tomar banho com uma água de uma cisterna que veio de uma chuva, certo, né, limpa, certo. do que daqui a pouco com uma água do Jacutinga. Tudo bem, é tratada, mas até quanto esse tratamento é eficaz? Exatamente. Deixa eu chamar aqui a câmera 1 e quero dar um alô para os nossos internautas. Vocês viram que papo interessante? Que bom que eu pude trazer para o meu canal o Dr. Jairo, o Jusimar Tafarel, aqui representando a comunidade. E nós aqui nesse papo interessante, nesse papo para cima. Que coisa boa, coisa bacana. E eu acho que temos muito realmente que aprender. Se o doutor que tem mestrado e doutorado disse que está aprendendo, então imagina nós, né? Doutor, existe uma destruição de banhados. Eu, como empresário na área contábil,
Eu tenho feito trabalhos com empresários e fazendo legalização de loteamentos, empreendimentos e tudo mais. Incrível que pareça, isso dói. A primeira coisa, normalmente, não são todos, mas a primeira coisa que eles fazem na hora de fazer um loteamento é esconder as águas e se tiver um banhado, ele é escondido, ele é destruído. Eu não lembro o nome agora, mas um agrônomo do Rio Grande do Sul, aí da região de Erechim, me falou que a parte agrícola foram destruídos muitos banhados, todos nesse norte do Rio Grande do Sul. Qual é a consequência de nós não mantermos os banhados? Pois é. Então, por muito tempo, os banhados foram vistos como depósitos de água superficiais, Certo. né? Ou até associavam como águas podres e assim por diante. Certo, certo. É o inverso. Os banhados, eu costumo dizer que eles são as verdadeiras esponjas da natureza, né? Aí no banhado existe uma vida aquática que se desenvolve de sapos, de rãs e outros, inclusive combatendo ali, fazendo o equilíbrio ambiental, comendo os mosquitos e outros. Então, portanto, existe uma interação muito grande. Mas, infelizmente, há uma tendência de drenar os banhados. Tem áreas do Rio Grande do Sul, aí, por exemplo, Passo Fundo, Carazinho e por aí adiante, que eram áreas de banhado e foram drenados. Existiam até programas de governos para drenar, né, para esconder os banhados, para aplainar e fazer tudo lavouras, né? Quanta ignorância, né? Hoje, muitos estão indo lá agora cavando, fazendo açudes para ter água para os processos de irrigação. Mas os banhados, eu costumo dizer, são as grandes esponjas que vão abastecer os aquíferos, os rios, os córregos, As e assim por diante. vertentes. As vertentes, porque a água vai infiltrando no solo, né, e vai percolando, né, e abastecendo os aquíferos, os riachos e assim por diante. Então, os banhados precisam ser salvaguardados, né, como um patrimônio ambiental, né, e não destruídos ou drenados, coisa assim. E o município de Concórdia, especialmente aqui a nossa cidade da área urbana, possuía muitos banhados. Uhum. Mas, com o tempo, por conta da especulação imobiliária, das construções e tudo mais, foram sendo escondidos, ignorados e assim por diante. Então, nós não temos mais áreas eu diria assim, de retenção dessa água, né? Infiltração. Essas águas foram drenadas, inclusive a gente escondeu rios, retificou, canalizou, e assim ocupou áreas inadequadas e assim por diante. Às vezes por desconhecimento, mas às vezes também por interesses econômicos e assim por diante. Exatamente. Qual é a sua opinião, Josimar Tafarel, sobre esse assunto banhados? Vou te contar que eu não tinha parado para pensar nesse assunto e que bom que o Dr. Jairo está aqui para explicar para nós. E é mais um aprendizado que eu tive agora, nesse momento, né? Exatamente. Então, Dr. Jairo, a importância dessa retenção de água, eu tenho me apaixonado por esse assunto, eu tenho lido muito sobre banhados, muito, muito, e também buscado teorias técnicas e teses defendidas sobre banhado, e me encantei como os técnicos apresentam os banhados para a natureza. Uma coisa fenomenal, Claro. digamos assim, que quase que sem os banhados não há natureza. Grande volume de água fica retido nessa esponja e vai soltando para as vertentes, para os córregos, assim por diante, né? E vai mantendo a natureza. Fiorello, me permite aqui introduzir um conceito de bacia hidrográfica, né? Eu acho que os nossos ouvintes aqui estão nos acompanhando e têm uma noção, né? Uma bacia hidrográfica é uma determinada área de terra cujos rios convergem para um rio principal e ela é delimitada pelas partes mais altas, né? Denominado de divisor de bacias, né? O divisor de águas ou, nome mais técnico, interflúvio. Nós precisamos entender, e a própria lei brasileira 9.433 de 1997, ela elege a bacia hidrográfica como a unidade, como o espaço
para fazer a gestão das águas. Por isso, se fala tanto em bacias hidrográficas. Nós, nesse momento, estamos dentro da bacia hidrográfica aqui, da subbacia do Rio dos Queimados, mas pertencemos à grande bacia do Rio Jacutinga. Então, é uma grande área, vamos pegar aqui do Queimados, né? É uma área territorial delimitada pelas partes mais altas e que todos os rios convergem para o rio principal, que é o Queimados. A gente não pode fazer da bacia hidrográfica um espaço de escoamento das águas, para que essas águas vão embora. Nós precisamos fazer da bacia hidrográfica espaços de retenção de água, que a bacia hidrográfica segure a água, para fortalecer a umidade relativa do ar, que a gente não se dá conta, mas ela é fantástica. A nossa umidade relativa do ar aqui é a média de 75%. Ela é fantástica. Vocês imaginam aqueles dias secos, que a gente não tem umidade relativa do ar? Quem já foi para o Mato Grosso, para Brasília, para o centro-oeste do país, por exemplo, Nordeste. vai ter determinados momentos que as narinas estão secas, os olhos, a garganta, né? A lubrificação dos olhos. E quem mais sofre com isso são as crianças, os idosos. A nossa umidade aqui, ela é fantástica. A gente não percebe. Então, mantendo água na bacia hidrográfica, alimenta, inclusive, a umidade relativa do ar. Né? Claro, associado com árvores e tudo mais. Então, esse conceito de bacia hidrográfica precisa ser incorporado e tratado, sejam agricultores, sejam urbanos, quem for. Quando chove, fazer com que a água infiltre no solo. E não, nós temos a cultura de pegar as águas dos telhados, colocá-las nas calhas, né? E depois para os condutores e mandar essa água embora. A gente tem que pegar essa água, reter essa água em cisternas, como você é um grande defensor, e parabéns por essa prática, mas fazer com que essa água infiltre no solo. Tá? No ano de 2015, eu participei de um edital nacional para a produção de material didático para a educação brasileira. E era um projeto modesto de R$40 mil. E nós desenvolvemos aqui na microbacia do Lajeado Sabão, que está atrás da escola Olavo Seco Rigon. E uma das práticas foi pegar as águas das chuvas, inclusive as águas do telhado da escola, e drená-las para o solo. E eu recuperei uma ideia que foi feita na casa do meu pai há quase 50 anos atrás. Pegar as águas das calhas e colocar dentro de um dreno. E alguém naquele momento disse, mas isso aqui vai entupir, né? Isso aqui a água vai... Não, até hoje aquela água, ela percola, ela infiltra no solo. E essa prática nós desenvolvemos aqui na escola Olavo Seco Rigon, e por conta dessa prática eu fui premiado a nível nacional. Todo ano o Ministério da Educação premia professores por práticas inovadoras ou diferenciadas. E eu fui premiado, fui inclusive receber uma homenagem em Florianópolis. E até hoje está ali funcionando. Nós pegamos as águas pluviais, as águas das chuvas, do telhado e conduzimos elas para o solo. Impressionante. É fazer uma vala e fazer com que essa água infiltre no solo. Claro, você pode colocar dentro dessa vala rochas, pedras, né? E aqui na nossa região não falta isso, né? Então essa água percola, ela vai abastecer os aquíferos, ela vai manter a perenidade dos rios, porque o que acontece hoje? Quando chove intensamente, os rios sobem rapidamente. Terminou a chuva, os rios baixam rapidamente. Não existe mais a estabilidade quando nós éramos crianças, né, Fiorello, que os rios choviam, bastante mato, muito. Né? Bastante mata, então, né? A floresta, o mato era... Retia essa água, né? Retia essa água. Nós tivemos aqui na região um grande engenheiro agrônomo, que eu faço questão de dizer o nome dele, Anselmo Hess. Foi um engenheiro agrônomo da Ipagre, e ele dizia que a floresta, a mata, é a grande caixa d'água da natureza, juntamente com o solo. Então existe uma interação muito grande entre floresta, solo e água. E nós precisamos, portanto, no contexto da bacia hidrográfica, fazer com que a água infiltre no solo, né? Para abastecer os aquíferos, para manter a perenidade dos rios, para abastecer as fontes e assim por diante. Então é uma prática simples, comum, mas funcional. Eu ainda sonho que os municípios adotem essa prática, que o Estado de Santa Catarina, que o país adote essa prática. Já existem, por exemplo,
Minas Gerais, o pessoal da Embrapa trouxe um pesquisador aqui da Embrapa, há uns anos atrás, para falar sobre barraginhas, fazer pequenas contenções rurais, né, para fazer com que a água infiltre no solo. Não é para ter essa água para uso, até pode usar ela, né, para diferentes usos, mas fazer com que essa água infiltre nos solos. Lentamente. Oi? Lentamente. Ela vai infiltrar lentamente. Vai infiltrar exatamente, lentamente no solo. E aí a gente costuma dizer que a bacia hidrográfica é produtora de água e não escoadora. Exatamente. E essa é uma prática que, por exemplo, assim, ó, vocês imaginem aí as estradas rurais. Qual é que é a tendência? É fazer as valas, escoar a água e mandar ela para o rio. Não, infiltra essa água. Infiltra essa água no solo. Fazer contenção, isso vale aqui para nós, para a cidade de Concórdia, por exemplo. Imagina o contorno norte. É uma calha, aliás, o contorno norte deveria ser feito no outro lado da bacia hidrográfica, lá do Lajeado dos Pintos. Certo. E não aqui, porque é uma calha de 7, 8 metros que capta toda essa água e traz para cá e ajuda as inundações aqui. Exatamente. Então vocês imaginam pegando a água da rodovia Caetano Chuqueta, por exemplo, e colocá-la infiltrar no solo. No final do... Vejam, é uma tecnologia, a gente costuma dizer, social, porque ela é todo mundo. Todos podem fazer, prática, econômica, funcional e ambientalmente correta. Então, isso a gente denomina de fazer a gestão também integrada das águas. Por falar nisso, me permita aqui, quando a gente fala em gestão integrada das águas, compreende a gente aproveitar as águas superficiais dos rios, das fontes, né? Estão aí para serem utilizadas, né? As águas subterrâneas também, as águas da chuva, né? Muito bem apresentado aqui, Tafarel. E o reuso de águas. Muito embora que no Brasil ainda não está regulamentado o reuso de águas, mas precisamos avançar nesse sentido. Só do ponto de vista, por exemplo, industrial. Tem determinados reusos de água que não é preciso água de boa qualidade, né? Pode ser água de menor qualidade. Por exemplo, refrigeração de caldeiras e outras, né? Lavagem de caminhões, e assim por diante. Molhar jardins, tudo mais. Exatamente. Então, isso a gente denomina de gestão integrada das águas. E o que a gente percebe também, emendando aqui na nossa região, é uma profunda ou crescente dependência das águas subterrâneas. Imaginando que as águas subterrâneas, nós temos muita água, que ela é infinita, fico imaginando o que as pessoas imaginam da água subterrânea. A água subterrânea também tem seus limites. Toda água subterrânea, um dia foi água de chuva. E os nossos aquíferos aqui, principalmente, nós temos 2 grandes aquíferos. O aquífero primeiro, né, o Serra Geral, que vai até uns 300, 400 metros de profundidade. E ele está muito permeado aí pelo basalto. O basalto é uma rocha, essa pedra-ferro. Que esse aquífero, ele não é um bom armazenador de água, justamente pela composição da rocha. Nós vamos encontrar a água nas fendas, nas fraturas, e não é fácil de localizar essa água. Mas há uma profunda dependência e crescente perfuração de poços. Eu acho que isso precisa ser controlado. Não sei se é controlado, mas precisa ser orientado, discutido, porque nós estamos imaginando que isso é infinito, e não é. E o outro aquífero, então, mais profundo, é o Guarani, a 1000 metros de profundidade. Então, aí a água está no meio da rocha, né? Porque são rochas sedimentares. E é aí que a gente vai buscar. Mas nem sempre essa água ela é boa para o consumo humano ou até para a indústria. Pode ter alguns elementos químicos ali que podem comprometer. Então, assim, para a gente não criar uma ilusão de que as águas subterrâneas é o futuro. Não, elas também têm... Enfim, a gente já ouviu falar em poço seco. Não é verdade? Então, precisamos cuidar, porque o ritmo de abastecimento desses aquíferos ele é muito mais lento. E imagine se um aquífero estiver contaminado. Então, como é que você vai descontaminar um aquífero? Quase que é impossível. Exatamente. Me dá a câmera 1 aí, Ney. Eu quero falar com meus internautas e dizer que vou presentear o Dr. Jairo com o livro Reengenharia para o Brasil na visão de um contador. A Revolução Sem Sangue. Neste livro eu mostro como reorganizar a administração pública, estadual, municipal, federal.
Ou seja, tentar fazer com que nossos administradores e nossos políticos façam as coisas um pouco mais sérias e um pouco mais corretas. Essa é a minha orientação. Então, Jairo, te passo esse livro e faço uma boa leitura. Muito obrigado. E agradeço muito por tu estar aqui. Eu te apresentei. O Jucimar já está lendo esse livro, então vamos ver o que ele me conta depois. Combinado? Um livro sempre é uma possibilidade de crescimento intelectual e imagino aqui quanta energia, né? Quanto tempo, quantas reflexões. Portanto, um livro é legal, civilizatório. Tá bom. Obrigado. Dr. Jairo, Jucimar, nós estamos no tempo já esgotado e eu gostaria de deixar os microfones para que vocês façam as colocações finais para podermos encerrar esse encontro maravilhoso. Fiorello, Jucimar, muito obrigado, os internautas que nos acompanham, muito obrigado pela oportunidade. Fico feliz em poder conversar com vocês. E esta experiência e esta prática, Fiorello, ela se constitui também numa educação ambiental, né? Educação para cuidar do nosso ambiente, cuidar das nossas águas. É claro que existem práticas muito complexas, né? Mas existem práticas comuns que nós podemos utilizá-las, né? Talvez não vão resolver todos os problemas, mas vão contribuir para mitigar nosso impacto sobre o ambiente. Muito bem. Muito obrigado. Eu vejo aqui, né, nessa reunião de hoje que foi mais um aprendizado para mim, né? Tô vendo que, como é que eu vou dizer assim, água é como se fosse saúde. A saúde só dá valor a partir do momento que tu não tem mais. E a água, eu acredito que seja o mesmo caminho. Só vai dar valor quando que a gente não tiver mais. Assim como o Dr. Jairo colocou no Nordeste, eu viajei muito para o Nordeste, eu vi a situação do Nordeste. Se der uma pancada de chuva e eles tiverem um guarda-chuva, eles conseguem captar água do guarda-chuva para armazenar. O desespero por água é grande. Então a gente tem que começar a dar valor hoje. Muito bem. Muito bem. Você, internauta, viu que coisa interessante, que nível, que aprendizado. Então eu quero agradecer a presença aqui do Dr. Jairo, a presença do Tafarel, e agradecer você por me fazer companhia neste aprendizado. Fiquem bem e a gente se encontra aqui no canal. Tchau.